Olá, graça e paz a todos. Estou aqui mais uma vez com mais um vídeo para nossa edificação, para edificação da nossa igreja e dos irmãos. Quero, neste dia, falar um pouquinho sobre meditando nas Escrituras. Estamos vivendo um período bem complicado, né? Tantas coisas acontecendo e às vezes meditar nas Escrituras se torna bem complicado devido à correria do dia a dia, mas eu quero dizer, irmãos, que é importante essa meditação. É importante nós separarmos um momento para que realmente possamos ler as Escrituras, entender o que Deus tem para falar conosco, e às vezes a gente quer que Deus fale através de um irmão, revelação, visão, mas a maior revelação de todas está nas Escrituras. Então nós temos que ler, nós temos que meditar, até para não sermos enganados por lobos no meio de ovelhas, né, enganando as pessoas. O texto que nós vamos ler é o Salmo 1, verso 1 e 2. Eu vou usar uma versão da Bíblia chamada Nova Versão Internacional, uma versão bastante confiável e com uma compreensão bem interessante. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, né? Outras versões, escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aqui é a porta de entrada dos salmos. Então aqui nós vemos que o salmista já inicia a sua. Na verdade, os Salmos, né, já se inicia com essa entrada de felicidade, de bem-aventurança, né? E essa palavra, ela é uma promessa de felicidade ao vivermos exclusivamente para Cristo. Porém, a palavra feliz ou bem-aventurado, ela sugere supremamente abençoado, ou seja, feliz, bem-aventurado é uma palavra de graça que expressa as alegrias especiais e satisfação concedidas à pessoa que experimenta a salvação. Então, se você é uma pessoa que já experimentou a salvação, se você é uma pessoa cristã, que é uma pessoa que ama a Deus, que anda segundo os seus estatutos, essa promessa de felicidade para nós é exatamente isso. E quando a gente sente, quando nós recebemos o benefício da salvação, nós vivemos exclusivamente para Cristo. Amém? As alegrias especiais e satisfação concedidas à pessoa que experimenta essa salvação, ela requer algumas coisas, algumas condutas. Como? Que condutas são essas, pastor? O que eu tenho que fazer? O Salmo ele é bem claro, assim como Josué 1:8, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho, né? Nós temos essa entrada de felicidade, essa porta de entrada dos Salmos, que é a essência do que é prometido aos que leem e meditam nas palavras do nosso Deus. Então, para o cristão, para aqueles que realmente são de Cristo, que não seguem o que os ímpios, o que esse mundo caído oferece, o que nós precisamos fazer? Bem, o salmo, como eu disse, ele é bem claro. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, ó: feliz, ou se você tiver com a Bíblia aí aberta aí, bem-aventurado. Feliz, bem-aventurado é aquele quem, pastor? Que não
segue o conselho dos ímpios. Não segue o conselho dos ímpios. Também que não imita a conduta dos pecadores. Tem mais? Tem mais. Que não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Então, ou na roda dos escarnecedores. Tá aqui, ó. Se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Então, você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, você não pode seguir o conselho dos ímpios. Se você quer ser feliz, você não pode imitar a conduta dos pecadores. E se você quer ser feliz, você não pode se assentar na roda dos zombadores. E o que isso significa? Bem, aquele que não imita a conduta dos pecadores, o jeito de falar, o jeito de vestir, de se relacionar, é diferente. Os ímpios de vez em quando nos dão diversos conselhos. Ah, mas você não pode fazer isso, a vida é livre, Deus é amor, faça isso, você fica muito preso, o evangelho me prende. Pelo contrário, o evangelho liberta. Amém? O que mais? Não imita a conduta dos pecadores e não segue os seus conselhos, nem se assenta na roda dos zombadores, aqueles que fazem piadinhas, né, com o evangelho, que afrontam o evangelho, que zombam da nossa fé. Hoje isso está muito comum, as pessoas zombando da nossa fé, né? Se você fala que você é cristão, você é excluído. Se você posta alguma coisa nas redes sociais sobre o cristianismo, eles fazem piadinhas com isso, fazem piadas do nosso Jesus. Nós vemos aí atrás, um tempo atrás, fazendo marchas e nessas marchas debochando do nosso Cristo. Então, essas pessoas nós temos que sair fora delas, se você realmente quer ser feliz. Mas existe, como eu falei no início, a promessa. A promessa de felicidade é ao contrário disso aqui tudo. Se você não segue o conselho, se você não imita a conduta, se você não assenta na roda dos zombadores, o que que acontece? Ao contrário. Olha que maravilha. Ao contrário. Ao contrário. A minha conduta, a sua conduta, ela está onde? Na satisfação. Está na lei do Senhor. E nessa lei nós meditamos dia e noite. Meditamos dia e noite. Então, se você é de Cristo, o meu prazer, o seu prazer está na meditação, né? Durante o dia em espírito de oração, nos seus afazeres, dentro da condução, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, a sua satisfação é sempre estar meditando em oração, em espírito de oração, sempre na lei do Senhor, né? Então nós temos que ter esse hábito, irmãos. Precisamos ter esse hábito. E a palavra meditar, quando nós vemos aqui o meditar, é interessante essa palavra aqui, porque ela fala muito aos nossos corações. Ela tem um significado bem interessante, né? Então nós precisamos, e é a mesma palavra, e esse trecho do versículo do Salmo 1, verso 1 e 2, é o mesmo trecho do versículo de Josué, né? Josué ele também fala disso. Aqui, ó, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, ó. Feliz, bem-sucedido, felicidade, meditação, meditar nas escrituras, não deixar de falar dessas palavras.
pregar o evangelho, tempo e fora de tempo, de dia, de noite, ao levantar, ao deitar durante o dia, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, pregue a palavra, fale dele, ó, cumpra fielmente. Lembra do salmo lá que nós lemos anteriormente? Nós temos esse prazer, nós precisamos realmente ter a nossa satisfação em Deus. Bem, e o que temos em comum para nós encerrarmos? O que temos em comum nessas passagens que nós lemos? Qual o segredo? Meditação. Meditar nas Escrituras. E esse meditar, muitas vezes a gente pensa que é ficar pensando, né, apenas no que nós lemos, mas é interessante que essa palavra, no sentido original, ela significa refletir realmente, gemer, ponderar, produzir um som baixo como um suspiro, contemplar algo repetindo palavras. Então, o meditar é você contemplar o que você leu, anotar. Eu aconselho você a anotar o que você leu de manhã ou à noite, num post-it, de repente, aqueles papeizinhos amarelos, né? Você escreve ali, cola na sua casa, na geladeira, perto de alguma coisa que você está sempre fazendo, para você estar ali meditando. O meditar é isso, né? Como nós lemos aqui em Salmos, como nós lemos em Josué, representa algo tranquilo, diferente do sentido de meditação enquanto do exercício mental. Por que isso? No pensamento hebraico, meditar, lembre-se que nós estamos falando de um livro que foi escrito com uma cultura hebraica, um pensamento hebraico. Então, enquanto no pensamento hebraico, meditar nas escrituras é repeti-las calmamente, em som suave e baixo, abandonando interiormente as distrações exteriores. Então, você vai separar, você vai meditar, você vai pegar o que você está lendo e você vai deixar de lado todos os problemas, pensamentos que estão te afligindo e você vai pensar exclusivamente nas palavras que você leu. Amém? Com isso, eu vou começar a me aproximar de Deus. E meu estilo e o seu estilo de vida vai passar a ser de um homem ou de uma mulher de Deus. O que eu quero dizer com isso? Ande com pessoas que temam o Senhor. Olha o conselho lá do salmista. Pessoas que estão na mesma sintonia espiritual que você. E assim, seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Porque no tempo certo daremos o fruto e prosperaremos. E quando eu falo de prosperidade, não estou falando de um fim em si mesmo, de ficar rico. Mas eu estou falando de uma qualidade de vida, de um compromisso e de uma dedicação ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos uma vida de santidade e de meditação para a glória dele. Amém? Se você gostou, se você entendeu, compartilhe com amigos essa palavra, divulgue para eles, para que eles possam também sentir e meditar nas Escrituras e entender o que Deus tem para falar conosco. Deus nos abençoe e até a próxima, em o nome de Jesus.